Eu queria começar dizendo que é um prazer e uma felicidade muito grande poder estar aqui com essa mesa e esses painelistas de peso, mas uma felicidade muito grande não só de estar aqui, mas de ver um evento como esse, um evento que se propõe a discutir produção de alimentos no Brasil, olhando para a questão de desperdício de alimentos. Então, queria reconhecer aqui a organização do GAF de ter um painel onde a gente possa discutir como que a gente está produzindo alimentos hoje e o papel da economia circular nessa discussão toda. Então, eu me chamo Rafaela Vieira, eu sou gerente de políticas públicas do Instituto Pacto contra a Fome e vou estar mediando esse nosso painel hoje. Eu queria começar apresentando quem são esses convidados maravilhosos que vão estar com vocês hoje para trocar um pouquinho. Então, em primeiro lugar, aqui ao meu lado, eu estou com a Alcione Silva, fundadora da Connecting Food, a primeira foodtech brasileira de impacto social, especializada na gestão inteligente de doação de alimentos. Alcione é engenheira de alimentos, é mestre em sustentabilidade pela FGV, com MBA em gestão empresarial. Ela atua como consultora técnica em projetos relacionados à cadeia de suprimentos humanitária, também em parceria com a FAO e ONU. A Alcione também contribui como membra técnica na elaboração da estratégia brasileira para a redução de perdas e desperdício de alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social. Ao meu lado, quero apresentar também o Gabriel. O Gabriel Vicente é mestre e doutor em agronomia pela Unesp, foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura, é chefe da seção do Centro de Qualidade em Horticultura da CEAGESP, que é a maior central de alimentos do Brasil e uma das maiores da América Latina. Na CEAGESP, o Gabriel desenvolve padrões de qualidade e estuda dinâmicas de comercialização e valorização de diversas frutas e hortaliças. Apresento aqui para vocês também o Hugo Ricardo, que tem mais de 8 anos de atuação na área de sustentabilidade, com experiência no terceiro setor, agronegócio e também na academia. O Hugo é engenheiro agrícola e ambiental e mestre em doutor em engenharia de sistemas agrícolas, com foco na área de segurança hídrica. O Hugo foi analista de florestas do GDP da América Latina e atualmente é gerente da plataforma de ação pela agricultura e florestas do Pacto Global Rede Brasil. Por fim, apresento também João Paulo Pucciarello, que é secretário executivo de Segurança Alimentar e Sustentabilidade do município de Osasco, aqui do estado de São Paulo. O João é mestre em gestão de políticas e organizações públicas, especialista em gestão pública municipal. João também é membro do Comitê Gestor da Rede Brasileira de Bancos de Alimentos e membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco. O João também recebeu a menção honrosa no Prêmio Josué de Castro, em 2021, concedido pelo governo do estado de São Paulo. Então, feitas as devidas apresentações, acho que não preciso reforçar que hoje estamos diante de um painel de peso e muito bem apropriado para a gente discutir o que hoje já está sendo feito para reverter o desperdício de alimentos e a gente promover uma economia cada vez mais circular. E a ideia do nosso painel é que a gente esteja justamente compartilhando com vocês casos, experiências e o que, a partir dessas experiências, surge de desafios e de aprendizados que podem ser compartilhados com quem também hoje está olhando para esse desafio e deveria olhar também para esse desafio. Antes de passar aqui para as perguntas para os nossos painelistas, eu queria ressaltar, por último, alguns dados que reforçam a importância da gente justamente estar tendo a oportunidade de discutir um tema como esse em um painel e um evento como esse. Hoje, quando a gente olha na perspectiva mundial, 1/3 dos alimentos que são produzidos são jogados no lixo. Isso gera um impacto na produção de gás de efeito estufa que equivale de 8 a 10% da quantidade de gás de efeito estufa que é emitido na nossa atmosfera. Ao mesmo tempo, a gente está falando de jogar fora aproximadamente $1 trilhão com toda essa quantidade de alimentos que vai para o lixo. E quando a gente olha para o Brasil, a gente está falando de um país que diariamente tem quase 9 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Isso equivale quase a toda a população do estado do Ceará, por exemplo, passando fome todos os dias. E quando a gente olha essa incoerência de uma produção de alimentos que joga muito alimento e perde muito alimento ao longo do processo,
ao mesmo tempo de ser um país que passa fome em quantidades que são inaceitáveis, a gente tem aí um caminho que é impossível de não ser olhado, que é olhar para como a gente reverte e reduz o desperdício de alimentos e como a gente promove uma economia cada vez mais circular. Então, com isso, eu encerro aqui a minha abertura. Vou passar para as primeiras perguntas para os nossos convidados e reforço o privilégio que a gente tem aqui hoje de poder estar escutando essas diferentes experiências em diferentes setores. Então, vou começar aqui com a nossa primeira pergunta, que vai para o João. João, você está à frente hoje de um dos municípios que é referência na promoção da segurança alimentar, mas também na reversão de desperdício de alimentos, quando a gente olha para o país. E eu queria que você contasse, a partir do que você tem de vivência no município de Osasco, olhando para experiências municipais, o que você tem de aprendizado e de experiências para compartilhar com quem vive um desafio semelhante? Obrigado pela pergunta, Rafaela. É muito bom dividir o painel com todos vocês. Dentro da perspectiva do Pacto Federativo e do número maior de 5 mil municípios brasileiros, Osasco hoje é o segundo maior PIB do estado de São Paulo, mas enfrenta desafios grandes no combate à desigualdade, no combate à fome e segurança alimentar. Como representante do município dentro dessa perspectiva municipal, nós hoje estamos dentro da Estratégia Federal Alimenta Cidades, que compõe cerca de 60 municípios brasileiros. Dentro da Estratégia Alimenta Cidades, nós temos ações que são realizadas dentro do município que impactam a alimentação mais saudável e a distribuição de alimentos a pessoas em situação de insegurança alimentar. Temos hoje a execução do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, com apoio do governo federal. O município adquire os alimentos dos agricultores familiares e distribui para pessoas em situação de insegurança alimentar por meio do Banco de Alimentos. Também dentro dessa estratégia Alimenta Cidades, nós temos uma política de combate ao desperdício de alimentos. Hoje o Brasil tem, em média, cerca de 200 bancos de alimentos que estão na rede brasileira de bancos de alimentos. E o que são os bancos de alimentos? São equipamentos públicos, alguns com gestão do terceiro setor, que realizam a triagem junto com as empresas, né, e a redistribuição desses alimentos que seriam desperdiçados e por muitas vezes poderiam ser destinados aos aterros sanitários, causando impactos ambientais severos. Então os bancos de alimentos recebem esses alimentos que estão aptos para o consumo dentro da legislação hoje. Há uma lei federal que autoriza essa distribuição. Os bancos de alimentos fazem a triagem e distribuem a pessoas que estão no CAD único, pessoas em situação de insegurança alimentar. Osasco hoje possui um banco de alimentos, que é um dos bancos de alimentos de maior referência no país, atende mais de 5 mil famílias por semana e mais de 100 organizações não governamentais e tem o apoio de mais de 10 empresas que atuam no setor de alimentos. Então é uma estratégia importante, tanto o PA quanto o banco de alimentos. Nós também temos um programa que favorece e fortalece a economia circular, que é um programa de distribuição de renda. Então nós distribuímos um cartão, um vale alimentação, para mais de 25 mil famílias, cerca de 25 mil famílias, que recebem esse cartão para adquirir alimentos no comércio local. Tem uma outra política que fortalece a economia por meio da distribuição, com critérios, famílias que estejam no CAD único, em extrema pobreza, para comprar alimentos. Uma outra estratégia muito importante que os municípios brasileiros podem adotar, e aí eu vou olhar aqui sobre o aspecto da cidade de Osasco, que é uma cidade 100% urbanizada, com alta densidade demográfica, uma cidade populosa na região metropolitana de São Paulo, é o fomento à agricultura urbana. Então Osasco possui cerca de 21 hortas urbanas em um eixo verde, que hoje é considerado um dos maiores eixos verdes do Brasil, em que mais de 20 agricultores trabalham. E por meio do trabalho desses agricultores, eles podem comercializar esses alimentos que são produzidos dentro da cidade. Então, uma outra estratégia muito importante. Então, eu falei do PA, falei do Banco de Alimentos, um programa de distribuição de renda. A gente não poderia deixar de falar também da alimentação escolar, que é o maior programa de segurança alimentar do Brasil. E os municípios recebem recursos federais. E no caso de Osasco, são mais de 70 mil alunos, cerca de 200 mil refeições todos os dias que são fornecidas. Temos também outro programa interessante, que é o Banco de Leite Humano, em que as pessoas podem doar leite para as mães amamentarem seus filhos, que é um programa junto à Secretaria de Saúde. Poderia citar outros programas de destaque, mas eu acredito que essas políticas são as mais importantes hoje no município de Osasco. E a gente também teve a oportunidade,
após o período da pandemia, em criar um fundo de segurança alimentar, que é uma outra estratégia para que recursos sejam alocados de forma adequada e destinados à segurança alimentar. O que seria esse fundo municipal? É um fundo, uma conta em que o município pode receber recursos de emendas parlamentares, apoio de empresas do setor de alimentos ou de outros setores que queiram fazer doações e a gente consegue prestar contas e destinar a programas de segurança alimentar do próprio município. Acho que sobre esse olhar do município eu consegui falar um pouco das experiências exitosas do município de Osasco, que fica aqui, uma cidade vizinha na região metropolitana de São Paulo. Obrigada, João, pela sua resposta. Queria muito reforçar o que eu trouxe no começo da fala, como hoje Osasco é um município referência. Então, quando a gente pensa boas práticas e o que está sendo inovado e testado nessa área, e do que você me fala, fica muito claro não só essas várias boas práticas, mas o desafio aplicado de conectar essas políticas em diferentes secretarias. Então, quando você fala das várias políticas de Osasco, fica muito nítido que a gente está falando desde educação até a produção, a agricultura. Então, te agradeço pela resposta e por compartilhar aqui com a gente, João. Eu vou passar para a nossa próxima pergunta. Então, Gabriel, queria, na perspectiva de ser uma pessoa que hoje enfrenta desafios de gestão de uma das maiores centrais de abastecimento do Brasil, a maior, mas quando a gente pensa em América Latina, a CEAGESP é de longe uma das maiores entrepostos, que movimenta volumes enormes de alimentos. E na perspectiva de alguém que está vivendo esses desafios no dia a dia, na sua opinião, quais são as principais oportunidades de redução de desperdício de alimento justamente nos entrepostos de abastecimento hoje? Então, a CEAGESP, que é a maior central de frutas e hortaliças, né, e pescado e ovos da América Latina, ela trabalha com um tipo de produto que é muito suscetível a perdas, porque são produtos com muita água na composição e produtos que respiram muito. Então, nosso desafio é muito maior do que outros setores, como grãos e coisas assim. A nossa suscetibilidade a perdas é muito maior, tá? Então, isso aí abre enormes oportunidades. A gente tem problemas de infraestrutura que causam, desde estradas ruins, embalagens inadequadas, falta de cadeia de frio, falta de pessoas treinadas, né, profissionalmente para manipular esse tipo de alimento, e isso acaba criando muitas perdas ao longo da cadeia. Se bem que essas perdas elas não aparecem muito na CEAGESP, porque a maior parte dos casos, essas perdas vão acontecer ou no varejo, por consequência do que vem para trás, ou muito mais no domicílio das pessoas, por consequência do que aconteceu para trás, né? Então a gente precisaria pensar muito na necessidade de modernizar tudo, né? As frutas estão muito mais avançadas que as hortaliças hoje, então modernizar isso aí. A gente tem muito problema com produto específico, que é uma mamão formosa, porque vem a granel, absurdo, né? Então se considera normal perder uma carga de mamão formosa e ele acaba compondo boa parte do nosso lixo orgânico. Então a CEAGESP ela tem hoje um movimento médio de 10 mil toneladas por dia, né, 10 milhões, e um lixo de 150 toneladas. Então a perda estimada lá dentro é mais ou menos 1,5%. Mas isso não quer dizer que muitas coisas vão acontecer para frente, né? O varejo, a Abras, estima que a perda deles seja por volta de 7%. E eu acredito que muito mais depois no domicílio das pessoas, porque a pessoa compra uma fruta, compra uma hortaliça e acaba perdendo porque tudo que aconteceu lá atrás. Então teria toda essa parte estrutural que a gente teria que trabalhar. O Brasil como todo, não CEAGESP, né? É um problema estrutural no Brasil como todo. E ao mesmo tempo que a gente tem essa perda, a CEAGESP tem diversas ações para minimizar isso, né? Então a gente tem um banco de alimentos hoje, que funciona. Agora não tenho números de cabeça, né? Mas quanto que consegue umas boas toneladas de doação de produtos que vão para várias instituições, até para Osasco e tal. Um produto que a gente tinha muito problema também era a palha. Hoje a palha é 100% reutilizada por produtores de cogumelo, lá do lado leste, lá da região de Mogi das Cruzes. E também agora nós temos uma parceria com a USP, que a gente está usando mais ou menos 20% do nosso volume de lixo orgânico para biodigestor, para gerar biogás e gerar composto a partir disso aí.
tá? Então a gente tem essas são nossas principais avanços. Então é isso. Então a gente tem um problema estrutural de todas as CEAs, das estradas, das falta de embalagens adequadas, que isso causa bastante perdas no nosso setor, e tem essas ações pontuais que a gente faz na CEAGESP que minimiza muita coisa. E ao mesmo tempo a gente tenta trabalhar muito com o treinamento dos produtores, de esclarecimento, dando palestras para se melhorar isso aí. Mas com certeza é o setor mais crítico da economia de preservar alimentos, é o setor de frutas e hortaliças, pelas características que esses produtos têm. Então acho que é isso. Maravilha, Gabriel. Agradeço a resposta. Queria aproveitar o que você traz aqui para a gente hoje para dividir a relevância que é as centrais de abastecimento terem um banco de alimentos. Então, fico muito feliz de você trazer o caso da CEAGESP. Quando a gente pensa hoje a nível de Brasil, quando a gente olha para toda a população que está em algum grau de insegurança alimentar, aproximadamente 3% dessa população só acessa um banco de alimentos. Então, hoje significa que ainda existe um desafio muito grande das centrais pelo Brasil de implementarem esse tipo de equipamento e das pessoas e das instituições que atendem essas pessoas em situação de vulnerabilidade acessá-las. Então, fico muito feliz de você fazer a pontuação da importância da gente ter esses equipamentos cada vez mais fortalecidos. Eu vou passar agora para a Alcione, aqui ao meu lado a próxima pergunta. Alcione, eu queria que você dividisse aqui com a gente um pouco da experiência do Connecting Food e justamente a partir dessa experiência do Connecting Food, te perguntar o que na sua visão e do que você tem vivido e vivenciado deve ser o papel do setor privado, da iniciativa privada justamente nessa temática. Obrigada, Rafa, pela pergunta. Muito obrigada aos organizadores do evento pelo convite. É uma honra estar aqui no palco com pessoas que fazem um trabalho extremamente significativo nessa temática. Bom, a Connecting Food, ela é uma empresa de impacto social que se predispôs, nasceu aí há aproximadamente 9 anos, e se predispôs a unir a tecnologia, processos, redes, para trazer mais eficiência na questão da gestão desses alimentos que são excedentes, como o Gabriel falou, o João, enfim, alimentos que estão aí na cadeia ao longo da cadeia de distribuição de alimentos e que são desperdiçados, porém são aptos para consumo. Então temos aí questões estéticas, alimentos próximos ao vencimento, enfim, outras condições que não alcançam o valor comercial, Esses alimentos acabam não alcançando o seu valor comercial. Como a Rafa já bem disse, o volume global de desperdício de alimentos é enorme. O Brasil, ele não tem dados oficiais do desperdício, mas a gente estima aí por volta de 70 milhões de toneladas ano, enfim, são números extremamente expressivos, e a gente recupera para consumo humano menos de 1% desses alimentos. Então tem uma oportunidade gigantesca de recuperação desses alimentos, ou o que a gente chama de redistribuição desses alimentos para alcançar as populações. Então, como é que a gente aumenta, O Brasil, por exemplo, tem, como o João falou, aproximadamente 200 bancos de alimentos na rede pública, oficiais, A gente sabe que tem sistemas de redistribuição, outros sistemas de redistribuição de alimentos pelo Brasil. E a gente também, de novo aqui, estimativas, recupera aí mais ou menos 200 mil toneladas ano. E em termos de comparação, por exemplo, o México tem 3 vezes menos bancos de alimentos e recupera 6 vezes mais o volume de alimentos. Então, tem aí uma evidência de maior eficiência na recuperação de alimentos. E aí, olhando então para esse cenário, que nasceu a Connecting Food, Nasceu de uma vontade de trazer mais eficiência na recuperação de alimentos e conexão. Hoje, nós estamos presentes nos 27 estados brasileiros, em mais de 320 cidades. Já recuperamos aproximadamente o equivalente a 35 milhões de refeições por meio dessa conexão inteligente. E o que nós fazemos? Nós disponibilizamos esse processo, essa tecnologia, para grandes empresas da cadeia de distribuição. Então, a gente faz a gestão dessas doações de alimentos para grandes redes de varejos, indústrias, food service. Então, aonde tem um alimento excedente, nós aplicamos essa tecnologia, essa metodologia,
para essa recuperação. Esse é o trabalho, né? E é interessante porque a Connecting Food, a gente fala ali internamente, né? A gente transformou o impacto social, socioambiental em um negócio de impacto. E isso é importante porque traz a questão da sustentabilidade financeira também. Aliar um negócio a um grande impacto socioambiental é um desafio no Brasil, é um desafio, na verdade, né? Não só no Brasil, acho que no mundo, né? Você fazer disso um negócio. Porém, o impacto social é o nosso pilar e a gente busca com que isso seja sustentável de diversas formas. E aí é justamente como é que a gente alia, né? E até depois um convite aqui para os nossos... Eu atrapalhando aqui a dinâmica da Rafa, né? Um convite aqui para os nossos convidados. Você está aqui né? para isso, Oceane. Como é que a gente alia, né, gente? Impacto socioambiental, a gente está trazendo aqui especificamente a temática do desperdício, com esse convite justamente da iniciativa privada, né? Os grandes problemas sociais e ambientais, não só do Brasil, como do mundo, não são só dos governos, né? Os governos têm um papel importantíssimo na criação de políticas públicas, na regulação de leis, né? A gente precisa, né, dos requisitos regulatórios para o direcionamento de questões sistêmicas dentro da nossa cadeia. Porém, como a iniciativa privada também participa, né? Nós, como sociedade, somos corresponsáveis por tudo que geramos, né? Então, a responsabilidade ela não é só do governo, só de um ator da nossa cadeia, mas nós, como sociedade civil, como é que nos predispomos também a endereçar soluções. E a Connecting faz isso disponibilizando esse serviço, né? A iniciativa privada, a gente entrega indicadores de impacto socioambiental, a gente entrega o impacto na prática, que não é muitas vezes, né, o core business dos negócios. Isso às vezes são agendas paralelas, mas a gente ajuda as empresas a entregar essas agendas de fato, né? Não ficar só eventualmente em algum discurso de impacto social, de ESG, sustentabilidade. Então a Connecting ajuda a executar esse impacto junto com as empresas. Então é importantíssimo esse diálogo. Então para trazer, a gente sempre convida as empresas a vir compor essa mesa. Eu acredito aqui, por exemplo, né, o Pacto Social, que é aqui representado pela Rafa, é uma plataforma, por exemplo, desse diálogo. Então, o Pacto contra a Fome, ele traz esse convite para dialogar com diferentes elos da sociedade civil. E, sim, gente, já existem soluções disponíveis para endereçar as grandes questões da humanidade, de sustentabilidade, de impacto social, e cabe a gente colocar esses temas como prioridade na mesa para que cada ator tenha consciência do seu papel e possa fazer isso de acordo, né, com o que mais tange, né, sem necessariamente entrar em papéis, assumir papéis uns dos outros, mas sem trabalhar de uma forma colaborativa. Então, nosso convite aqui como Connecting Food é chamar as empresas como um todo, né, de todas as etapas da cadeia, para esse diálogo que sim, a gente tem soluções que endereçam tecnologias, que endereçam esses impactos e a gente consegue trazer mais eficiência e acesso desses alimentos que são desperdiçados, por exemplo, no nosso caso, para populações em situação de vulnerabilidade social. Maravilha. Sione, agradeço a sua resposta. Quando a gente estava construindo, né, essa mesa, a gente tinha e temos muita clareza de que uma das principais fortalezas desse painel era justamente colocar diferentes setores para conversar, apresentar soluções, o que tá sendo feito para a resolução do mesmo problema. E então eu fico muito feliz de escutar a sua fala, justamente porque hoje, obviamente, Connecting Food é um exemplo de como é possível fazer isso, mobilizando outros setores que muitas vezes não estão suficientemente engajados num tema e trazer essa responsabilidade aí para ser compartilhada. Então, fico muito feliz de escutá-la. Hugo, chegando em você, eu queria te perguntar, a gente sabe o papel que o Pacto Global tem em mobilizar uma série de organizações e empresas em torno de problemas comuns, e justamente a partir dessa sua experiência e vivência e contribuição que o Pacto Global vem tendo, qual você acredita que é o papel, ou qual deveria ser o papel justamente dessas redes internacionais
em olhar para a redução do desperdício de alimentos e também olhar para uma transição para uma economia cada vez mais circular. Bom, muito obrigado, Rafa. Muito obrigado pela colocação, muito obrigado pelo convite aqui do painel. Acho que eu vou pegar a última frase aqui da Alcione, né, em que ela traz essa necessidade de conexão entre os diferentes atores. Queria começar daí porque eu acho que é exatamente isso que o Pacto Global faz aqui na Rede Brasil, mas também nas outras redes em âmbito internacional, né? Só falando um pouquinho do Pacto, o Pacto hoje ele é a maior iniciativa do setor privado relacionada à sustentabilidade em âmbito global, né? A gente está falando de uma rede de empresas, de mais de 20 mil empresas que estão conectadas com a gente em âmbito global. A gente está falando de uma atuação em mais de 60 países, né? Com um engajamento de mais de 4 mil empresas, mais de 4 mil outras instituições que ajudam a gente a compor essa agenda, né? Então eu acho que queria pegar esse teu último ponto, Alcione, porque eu acho que é exatamente dessa conexão que a gente precisa conectar os diferentes setores, a gente precisa trazer o setor privado para a mesa nas discussões, porque grande parte do poder de transformação da sociedade também vem do setor privado, e a gente está aqui, né, para fazer exatamente isso. Falando um pouquinho mais, né, sobre o Pacto, o que a gente vem enxergando ao longo desses últimos anos, né? Meses, no meu caso, que cheguei no Pacto há quase um ano agora. Eu acho que é muito importante aqui ressaltar a forma como o Pacto trabalha, né? A governança que o Pacto exerce nesse engajamento com as empresas. Então, no primeiro momento, a gente tem uma capacidade de networking, de mobilização, né? Através das nossas plataformas de impacto, dentro desses ambientes específicos, desses ecossistemas específicos que a gente tem, em que a gente tem a gente tem plataformas específicas para tratar especificamente das problemáticas de cada um dos ODS, né, que a gente construiu como uma agenda ONU. Eu acho que vale citar aqui, pessoal, a importância que a gente dá para essa governança e como a gente trabalha esse ambiente de plataforma. Então, num ambiente de plataforma, a gente tem diferentes temáticas sendo discutidas, como a temática de desperdício de alimentos, como a temática de agricultura e florestas, que eu vou acabar talvez abordando um pouquinho mais aqui ao longo do painel, né? Além desse ambiente de capacitação, de mobilização que nós temos dentro das plataformas, vale ressaltar que nós também indicamos para as empresas, para o setor privado, até onde eles precisam chegar, né? E como a gente faz isso? A gente faz isso através dos nossos movimentos da Ambição 2030. Né? Recentemente nós tivemos até um evento que materializou os resultados do terceiro ano dos nossos movimentos. Né? E o que é o movimento? O movimento nada mais é do que um compromisso que as instituições do setor privado, né, são compromissos, diferentes compromissos que essas instituições do setor privado se desafiam, né, se comprometem a alcançar, né, até o ano de 2030, e esses compromissos eles estão diretamente conectados com os alcances dos ODS, né? Além disso, além de capacitar, mobilizar através da plataforma, né, de setar os objetivos do setor privado baseado na ciência, a gente também tem um terceiro pilar, né, que é o pilar das iniciativas, dos projetos, né? Como a gente se propõe a ajudar a empresa a como chegar naquele objetivo que ela indicou em qualquer um dos 10 compromissos do Pacto que a gente tem aqui na Rede Brasil, tá? Então eu acho que dando um apanhado geral das nossas experiências com as empresas, e a gente enxerga, né, muito claramente os níveis de maturidade das empresas do setor privado, né? Ao longo dessas 3 caixinhas diferentes que eu mencionei para vocês. A gente tem um nível inicial de mais maturidade, de capacitação, de entendimento da materialidade de cada um dos assuntos relacionados aos ODS. A gente tem um nível de desafio que a empresa se sente madura e busca alcançar um determinado compromisso, uma determinada meta. E a gente tem um terceiro nível, né? Que são as iniciativas, os projetos que eu mencionei anteriormente, e que a gente objetiva conectar as empresas também com iniciativas como a Connecting Foods, por exemplo. Então eu acho que como objetivo final foi o que você mencionou, Alcione, a gente quer gerar impacto através da nossa rede, através desse relacionamento
relacionamento entre os diferentes elos aqui da cadeia. Falando muito brevemente da plataforma de agricultura e florestas, né? Quando a gente afunila toda essa rede, esse ecossistema que o Pacto trabalha na plataforma de agricultura e florestas, a gente trabalha 3 temas principais ali dentro da plataforma, né? O tema de uso responsável do solo, né? O tema de adaptação às mudanças climáticas e o tema da manutenção da floresta viva, né? São 3 temas que se conectam diretamente com o pilar de produção, né? Da produção de alimentos. Então, eu acho que aqui a gente vai conseguir explorar um pouquinho mais algumas experiências que a gente vem identificando com as empresas, através dos nossos grupos de trabalho, através das nossas forças-tarefas e dos espaços para diálogos relacionados a cada uma dessas temáticas. Maravilha, Hugo. Obrigada pela sua resposta. Quando a gente pensa, né, em redes internacionais e te escutando, para mim fica muito nítido a oportunidade que existe, como vocês têm feito, ajudar que a gente olhe para uma direção única e que a gente tenha ambições aí compartilhadas. Então, quando você fala, né, ambição 2030, isso fica muito claro, muito bom de escutar. Já chegamos na metade do nosso painel, mas eu vou combinar agora para essa próxima rodada. Eu queria fazer uma única pergunta para todos vocês responderem, uma pergunta com base no que veio aqui do que o público perguntou. E também queria convidar vocês a emendar essa resposta já numa fala final aí de encerramento para o público, e peço que, se eventualmente algum dos pontos que vocês queiram compartilhar não surgiu aqui nas perguntas, que vocês usem esse momento final aí de exposição para quem está nos assistindo hoje. Então, o que eu queria perguntar para vocês é, com base no que vocês vivem, se vocês pudessem elencar um problema, uma política pública, uma questão que, na visão de vocês, precisa ser resolvida e solucionada e olhada para resolver justamente a questão do desperdício de alimentos e o desafio de transição para uma economia circular, qual que seria esse desafio que vocês elencariam? Ou qual política pública, ou qual iniciativa, ou qual problema vocês entendem que precisa ser solucionado de forma urgente para que a gente chegue mais perto de lidar melhor com essa questão? Então, vou seguir aqui na mesma ordem, João. A palavra está com você. Bom, pessoal, até aproveitando a fala dos nossos colegas aqui, para problemas complexos, né, não existem soluções fáceis. E colocar na mesa de discussão o setor privado e o terceiro setor e o poder público olhado como um poder de estímulo, de fomento, não um poder público de entraves burocráticos. Essa é o que nós fazemos em Osasco e muitos municípios brasileiros fazem também. Então, pensando nisso, eu acredito que talvez a falta de integração entre os setores, no momento, esteja causando mais impacto na questão do desperdício de alimentos. Porque nós temos soluções hoje aqui que foram citadas por todos os atores aqui envolvidos, governamentais, não governamentais, empresariais. Temos os bancos de alimentos, temos legislação para combater o desperdício no Brasil. O Brasil é um dos países que tem uma legislação mais robusta e possui uma estratégia nacional hoje que é coordenada pelo governo federal junto a diversos municípios brasileiros. E eu falo em nome dos municípios, que nós temos mais de 5 mil municípios, e é nos municípios que as políticas são mais conectadas com as pessoas. Então, pensando nisso, a questão da integração entre os setores, o que Osasco tem feito é fortalecer essa integração, mas eu penso que há um potencial enorme de que todos sentem à mesa e coloquem as soluções conjuntas, porque os estímulos, a legislação, os regulamentos e toda a infraestrutura para combater o desperdício nós temos. E a questão da legalidade, né? Em 2020, na pandemia, eu visitei muitas empresas em busca de parcerias para combater o desperdício e havia um receio muito grande do setor privado em realizar doações de alimentos para serem redistribuídos, com receio de responsabilidades que em toda a cadeia de distribuição até chegar às pessoas, né? E isso, a legislação federal já superou esse processo, os municípios também superaram esse processo através de leis coordenadas com vigilância sanitária, entre outros setores. Então, acredito que a integração ainda não é suficiente. Eu acho que essa mesa aqui propõe isso também, a maior integração dos setores e, obviamente, o setor privado
que tem o maior poder de transformação, eu até vou acrescentar com o terceiro setor, que cresceu absurdamente no Brasil nos últimos anos, tem feito captações de recursos e projetos incríveis no Brasil. Eu acredito que lideram esse movimento. Eu incluo o Pacto contra a Fome, que é um movimento apartidário, que traz e conecta e faz muito bem isso, e que aperfeiçoou todo o nosso sistema hoje na política de combate ao desperdício de alimentos. Obrigada, João. Gabriel, vou passar para você a mesma pergunta. Tá. Falando especificamente da minha área, né, que são de produtos frescos, frutas e hortaliças, como eu já disse na pergunta, são produtos muito difíceis de lidar. Então, eu acho que a gente passa muito pela parte de melhoria da estrutura, fomentos de estrutura. Isso em paralelo a todo aproveitamento, porque inevitavelmente vão ocorrer perdas, porque a gente falou, então, como em último caso, o produto que está podre, mas ia para compostagem, ia para biodigestão. Isso a gente tem que ir a uma fonte muito rica, né, de você circular a coisa. Questões de estruturas das CEASAs, vamos dizer assim, do Brasil todo. Acho que a gente tem muito que melhorar. E uma coisa que eu bato muito, né, eu acho que é muito importante esse produto para diminuir, a gente tem que trabalhar intensamente na formação de recurso humano, de pessoas que saibam mexer nesses produtos em todos os elos da cadeia. Desde o produtor, que ele possa trabalhar melhor e já evitar perdas desde o começo, e todo mundo, a gente tem recursos mais capacitados. Que muita perda hoje, ou desperdício, né, perdas e desperdício, acontecem por falta de formação de como lidar com esse produto, de como trabalhar ele, que temperatura que eu coloco, qual que é a melhor embalagem, que tratamento pós-colheita que eu posso fazer que aumente a durabilidade, né? Então, acho que essa questão de formação, em paralelo à mudança de estrutura, em paralelo a reciclar, trabalho dos bancos de alimentos, de reciclar aquilo que se perdeu, que vai perder, em paralelo a tudo isso, eu acho que a formação de recursos humanos seria fundamental também para a gente diminuir muitas das perdas desse setor aí. Eu bateria mais nessas teclas aí, né? Estrutura e recursos humanos. Maravilha, Gabriel. Muito obrigada. Passar para a Alcione. Mesma pergunta e suas considerações finais, Alcione. Eu brinco um pouco com o João, que o João ele traz a fala bem estruturada aí na questão da política pública, né? Porque o João é um gestor público. E aí eu aqui, como trabalhando ali no elo da iniciativa privada, trazendo a provocação, né? O João comentou essa questão das regulações, né, relacionadas ao desperdício de alimentos. E eu iria a fundo nesse sentido, até meio polêmico, de propor a proibição de jogar alimento fora, né? Existem países, exemplo da Itália, da França, a Coreia do Sul, é proibido jogar alimento bom no lixo, né? É lógico, o Brasil ele ainda tem um caminho gigantesco, né, para a gente chegar a esse ponto, né? Por isso que eu falei, não sei se é exatamente polêmico, mas até o fato da gente não estar preparado ainda como política pública, como execução, né, dessa política pública. Mas, de fato, alimento não é resíduo, né? Em que momento alimento virou gestão de resíduo? Alimento bom para consumo tem que estar no prato das pessoas. A gente jamais deveria permitir, como um dos maiores produtores de alimentos no mundo, eu fico imaginando a rotina do Gabriel ali na Ceasa, e essa 1 tonelada aí de mamão, acho que mamão formosa, né? Que você falou, enfim, você jogar, né? Você vê uma carga atravessando o país e chegando numa central de abastecimento imprópria, né? Imagina, né, morando num país que tem pessoas que passam fome, que não têm acesso a frutas, porque a gente sabe que frutas e legumes são caros, né, de acesso à população, enfim, a população que acaba consumindo alimentos básicos, e esses alimentos que têm alto valor nutricional não chegam à mesa porque as pessoas não têm um acesso econômico a eles. Mas, por outro lado, a gente joga tudo isso no lixo porque tem uma má condição de transporte, por exemplo. Então, é uma política pública que eu acho que seria extremamente impactante e necessária, seria a proibição da gente jogar alimento fora, né? Lógico, tem toda uma preparação para isso acontecer, mas eu vejo como outros exemplos já acontecem em outros países, então não é nada impossível a gente regular a nossa cadeia de alimentos de uma certa forma, lógico, prover os recursos e acessos para a execução disso,
para que esses alimentos produzidos não sejam descartados. E eu também gostaria aqui de reforçar também aqui na fala do João, é permitida a doação de alimentos hoje no Brasil. Então, se todo mundo escutar, mas e o restaurante, se eu jogar fora e aí alguém passar mal, né? A gente ouve muito isso. É importantíssimo nós sairmos aqui desse debate que é permitida a doação de alimentos no país, garantida em lei federal 14016 de 2020, é uma lei muito recente. O Brasil ele é ainda bastante incipiente, né, em leis de estímulo à doação de alimentos, porém é permitida. Então, sim, gente, é possível fazer doação de alimentos em todas as etapas da cadeia, inclusive restaurantes. Existe lei, existe proteções jurídicas, né? Um trabalho, inclusive, que a Connecting Food ajuda as empresas é garantir essa segurança jurídica para a doação de alimentos. Então, a gente tirar aí da frente um pouco às vezes, essa falta de informação para poder viabilizar também a doação de alimentos. A gente já tem solução, né, inclusive tecnológica, para ajudar, para apoiar as empresas nesse processo. Então, também, né, deixar essa mensagem, disseminem dentro das suas empresas, organizações, mesmo que não sejam da cadeia de alimentos, mas que elas vão acabar chegando a gestores da cadeia de alimentos, que sim, é permitida a doação de alimentos, e a gente já tem soluções e tecnologias para fazer isso de uma forma segura, que não traga risco para as marcas, que não traga risco para quem está consumindo, para, né, quem vai acessar esse alimento. Então, já temos aí soluções disponíveis para endereçar esses excedentes no país. Obrigada. Sione, muito obrigada pela resposta e pelas provocações sempre tão importantes. Hugo, te faço a mesma pergunta e peço para você também usar esse tempo para suas considerações e possíveis outras complementações às falas. Obrigado, pessoal. Eu acho que são dois pontos que também estão conectados com diferentes perspectivas de impacto, né, que a gente está abordando aqui. Eu acho que o número 1 é o monitoramento, indicadores, como rastrear tudo isso ao longo da nossa cadeia, né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante. E eu acho que um outro ponto relevante também é a abordagem temática, né? Que eu acho que é algo que a gente tenta trazer dentro da plataforma de agricultura e florestas. Quando a gente fala de abordagem temática, eu acho que a gente precisa mostrar, aí no caso para o setor, né, para os diferentes setores, mas especificamente para o setor privado, mostrar cada vez mais para eles que é um tema transversal a diferentes outros temas, né? Desperdício de alimentos está conectado com mudanças climáticas, desperdício de alimentos está conectado com produção, com produtividade, né? Então eu acho que um outro ponto que a gente poderia colocar como decisivo seria essa questão da abordagem temática. E só citando um exemplo aqui de como a gente está tentando transformar também essa abordagem temática dentro da plataforma de agricultura e florestas do Pacto. Até o início do ano, o nome da plataforma não era Agricultura e Florestas. O nome da plataforma era a Plataforma de Ação pelo Agro Sustentável, né? A gente fez essa mudança de nome e assim, claro que a gente continua sempre trabalhando a agricultura sustentável e as diferentes fases da cadeia da agricultura sustentável dentro da plataforma. O meu ponto é que a gente enxergou dentro da plataforma que a gente precisaria trabalhar as práticas agrícolas como uma abordagem de paisagem, por exemplo, né? A gente precisava se apropriar e utilizar o cenário atual que a gente identifica dentro da produção agrícola brasileira. Uso do solo para agricultura e conservação e preservação florestal coexistindo dentro de uma determinada área, né, de uma mesma área dentro de um determinado bioma, né? E isso traz para a gente, né, exatamente essa composição de paisagem que traz para a gente esse potencial agrícola que a gente tem hoje aqui como país, né? E eu acho que a gente poderia utilizar abordagens similares, abordagens parecidas também em relação ao tema do desperdício de alimento, porque isso conecta com mudanças climáticas, conecta com a agricultura, conecta com a água, conecta com as questões de direitos humanos. Então eu acho que a gente tem uma super oportunidade aqui também nesse sentido. Maravilha, Hugo, te agradeço pela resposta. Mas eu queria, antes de encerrar, destacar alguns pontos aqui. E queria justamente pegar o gancho do que a Alcione traz,
que quando a gente fala de sermos um país que joga tanto alimento fora e ao mesmo tempo temos tanta gente passando fome, a gente está falando aqui de um alimento que está perdendo sua função social, que na verdade deveria no final do dia estar alimentando uma pessoa. Então, a gente aqui propõe para todo mundo que nos ouve, que eu entendo que de alguma forma está se propondo a também olhar para esse desafio com a gente deixa aqui o convite para que se conheçam experiências que já estão acontecendo. A gente entende, né, que hoje uma das melhores formas a gente contribuir com o problema é entender e se aproximar de quem está fazendo e entender como que a gente se soma nesse processo. Eu sei que os 4 aqui estão completamente abertos para quem quiser vir junto e somar. Vários convites aqui, inclusive, né, foram feitos ao longo das falas. E para finalizar, reforço, pincelar alguns dos pontos também que foram trazidos aqui e deixar aqui a provocação para vocês que a gente se pergunte como que individualmente e também nas nossas organizações a gente se prepara para olhar para esse problema. Então, a gente ouviu aqui falar sobre formação, qual que é a formação necessária para a gente resolver essa questão, como que a gente entende como que esse problema nos afeta transversalmente. Então, talvez eu não seja de uma área de produção de alimentos, mas isso provavelmente está no meu dia a dia de alguma forma se eu me propor a olhar. E, inclusive, como que eu me aproprio ou eu garanto que o meu ambiente está apropriado do próprio arcabouço legislativo que permite que uma coisa seja feita e outra coisa não seja feita. Então, acho que esse é um primeiro convite aqui para quem nos ouve de assumir esse compromisso, de entender como que a gente se prepara para olhar para esse desafio com mais qualidade. E aí, reforço um segundo convite aqui muito, muito bem feito pelo João, mas também pela Alcione, de como a gente faz isso cada vez mais juntos, né? Então, como que a gente cada vez olha mais para o setor público sem um preconceito de uma burocracia e sem achar que as coisas não vão para frente e sem ter um olhar desesperançoso, mas ao mesmo tempo como a gente também olha para o setor privado, olha para a sociedade civil e entende como que a gente traz junto, como que a gente escuta, como que a gente constrói soluções em conjunto e também reconhece o que já está sendo feito há tanto tempo. Então, encerro esse painel dizendo mais uma vez como foi um privilégio não só para mim, mas para vocês de poder estar escutando e conhecendo hoje pessoas que são referência no Brasil e estar olhando para essa temática. E deixo esses 2 convites ou essas 2 provocações para quem está aqui se propondo a pensar isso com a gente. Muito obrigada e obrigada sobretudo aos painelistas. O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.